Existe um momento na vida financeira de qualquer pessoa em que ela percebe que trabalhar muito não é o mesmo que construir algo. Esse momento normalmente vem depois de anos de esforço. Anos acordando cedo, anos pagando contas, anos sentindo que todo mês começa do zero. Não importa quanto você ganha. Se tudo o que entra, sai. Você está parado. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas vive a vida inteira. Correndo, se esforçando, sobrevivendo, e sobrevivência cansa. A grande mentira que te contaram é que investir cedo resolve tudo. Não resolve. Investir sem capital é como plantar em solo seco. A semente até é boa, mas não cresce. Antes dos R$ 100.000. O problema não é o investimento, é a ausência de base. Sem base, você depende do salário. Sem salário, você entra em pânico. E quando alguém está em pânico, toma decisões ruins. É por isso que os primeiros 100.000 são o dinheiro mais difícil da vida. Não porque o mundo é injusto, mas porque você ainda não tem capital. Sem capital, você é o motor, você é o combustível, você é a engrenagem, e isso desgasta. Nossos primeiros anos da jornada financeira. O dinheiro não trabalha para você, você trabalha para ele. Guardar dinheiro dói, porque cada real guardado é um prazer adiado, uma vontade engolida, uma comparação silenciosa perdida. Enquanto você guarda, outros gastam, enquanto você recusa, outros exibem, e ninguém vê o que você está construindo. Essa é a fase mais solitária da construção de riqueza, porque não existe validação social para a disciplina. Você não ganha curtidas por não comprar, você não ganha elogios por guardar, você não recebe aplausos por dizer não. Só você sabe. E é exatamente aqui que a maioria desiste. As pessoas não quebram financeiramente porque não sabem investir. Elas quebram porque cansam antes da base ficar pronta. O cérebro humano odeia esperar. Ele quer recompensa rápida. Ele quer sentir progresso. Mas dinheiro responde em silêncio, durante muito tempo. Parece que nada está acontecendo. Você guarda por meses, abre o aplicativo e vê números pequenos. R$ 200, R$ 300, às vezes menos do que você gastou em um jantar. E aí vem o pensamento perigoso. Isso não vale a pena. Isso demora demais. Vou viver um pouco agora. Esse pensamento destrói mais patrimônios do que qualquer crise econômica. Os juros compostos não fazem milagres quando não há o que compor. No começo, o crescimento vem do aporte, não do rendimento. E isso é entediante. Mas é assim que funciona. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém aceita. Ganhar pouco não é o problema. O problema é não gerar excedente, enquanto todo o seu dinheiro tem destino antes mesmo de entrar. Você não constrói nada. É por isso que o verdadeiro atalho até os 100.000 não está em investir melhor. Está em acumular mais rápido antes de investir. Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, entendeu algo que muita gente leva a vida inteira para perceber. Uma ideia só gera riqueza quando vira venda, enquanto a ideia fica apenas na cabeça. Ela não paga contas, não cria capital, não constrói nada. Sem venda não existe dinheiro entrando. Sem dinheiro entrando, não existe capital. E sem capital, não existe crescimento. Ford não começou com glamour. Não começou com status. Não começou tentando parecer grande. Ele começou pequeno, organizando processos, reduzindo custos, vendendo de forma consistente. O dinheiro não apareceu porque o carro era bonito. Apareceu porque alguém decidiu pagar por ele. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas ignora essa lógica básica. Elas querem investir antes de vender. Querem rendimento antes de excedente. Querem retorno antes de base. John D. Rockefeller, que construiu o maior império de petróleo do seu tempo, seguiu exatamente o mesmo princípio. Nada de atalhos, nada de truques. Ele começou controlando custos, organizando vendas, reinvestindo cada lucro. Nada rápido, nada empolgante, nada glamouroso, mas extremamente eficaz. Rockefeller não ficou rico porque acertou um grande investimento logo no começo. Ele ficou rico porque acumulou capital antes de tentar acelerar. Essa lógica não mudou com o tempo.
Ela continua funcionando hoje. A única diferença é que agora as pessoas querem pular etapas. É por isso que tantas pessoas dizem que alcançar o primeiro milhão fica mais fácil depois dos primeiros 100 mil. Não porque o dinheiro muda magicamente, mas porque a estrutura finalmente existe. 100 mil reais não são nem perto de 1 milhão. São apenas uma fração. Mas são a parte mais difícil da jornada. Até esse ponto, quase todo o crescimento vem do esforço, do trabalho, do aporte constante. O rendimento ainda é pequeno, quase irrelevante. Depois disso, o efeito bola de neve começa a aparecer. Sua renda aumenta ao longo da vida. Seus aportes ficam maiores. O tempo começa a trabalhar a seu favor. É matemática simples aplicada à paciência. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, conhecida como ANBIMA, apenas cerca de 5% da população brasileira possui investimentos superiores a 100 mil reais, em um país com mais de 200 milhões de habitantes. Isso representa pouco mais de 10 milhões de pessoas. Esse número parece pequeno, mas ele prova algo poderoso. Chegar aos 100 mil é raro, mas é possível. Milhões de pessoas comuns já chegaram. Sem herança, sem golpe de sorte, sem privilégio extremo. Se outros conseguiram. Não existe nada de mágico nisso. Existe processo. Os primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai ganhar. Não porque o mundo é injusto, mas porque você ainda não tem capital. Sem capital, você não tem margem. Sem margem, você vive no limite. Você aceita qualquer condição, qualquer salário, qualquer pressão. Você vira um hamster numa roda. Sempre correndo, sempre cansado, sempre começando do zero. É exatamente isso que os 100 mil começam a quebrar. Eles não compram luxo. Eles compram fôlego. Fôlego para pensar. Fôlego para escolher. Fôlego para recusar. Antes dos 100 mil, você negocia com medo. Depois deles, você negocia com calma. Essa diferença muda tudo. Muda a forma como você trabalha. Muda a forma como você investe. Muda a forma como você enxerga o tempo. É por isso que o foco nunca foi investir melhor. O foco sempre foi sair da fragilidade. Criar excedente. Criar base. Criar estrutura. Depois disso, o crescimento deixa de ser um mistério e passa a ser continuidade. Nada rápido, nada milagroso, mas extremamente eficaz. Isso não significa largar o emprego. Não significa abrir empresa. Não significa virar guru. Significa criar margem. Margem de dinheiro. Margem de tempo. Margem de escolha. Margem vem de excedente. Excedente nasce quando você usa habilidades simples para gerar picos de caixa. Vender. Intermediar. Organizar. Resolver problemas que ninguém quer resolver. Nada glamuroso. Nada bonito. Mas extremamente eficaz. A maioria das pessoas quer enriquecer fazendo apenas o que gosta. Quem constrói patrimônio faz o que é necessário. Essa diferença define quem chega. Antes dos 100 mil. O dinheiro não é liberdade. É defesa. Defesa contra o desespero. Defesa contra aceitar qualquer coisa. Defesa contra decisões tomadas com medo. Sem reserva. Qualquer imprevisto vira crise. Uma demissão. Um problema de saúde. Uma emergência familiar. Tudo desmorona. Os 100 mil não te deixam rico, mas te tiram da fragilidade. E sair da fragilidade muda tudo. Antes dos 100 mil, você negocia com urgência. Depois deles, você negocia com calma. Essa diferença muda sua postura no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas. Você começa a decidir melhor, porque não está com a corda no pescoço. Existe um erro comum nessa fase. Achar que ganhar mais resolve tudo. Não resolve. Existem pessoas que ganham muito e continuam vulneráveis, porque tudo o que ganham já está comprometido. Renda sem estrutura vaza. Renda sem controle desaparece. Renda sem excedente vira ansiedade. É por isso que os 100 mil são um filtro. Só chega quem aprende a repetir. Quem aprende a suportar o tédio. Quem não abandona o processo. Essa fase não é emocionante. Ela é repetitiva. Guardar.
Aportar, esperar e repetir. Com o tempo, algo começa a mudar silenciosamente. Você passa a respeitar mais o dinheiro. Não por medo, mas por consciência. Você entende quanto esforço existe por trás de cada real acumulado. E não quer perder isso. Quando você se aproxima dos 100 mil, o número deixa de ser simbólico. Ele se torna real. Você percebe que aquilo não surgiu por sorte. Surgiu por comportamento. O comportamento cria identidade. Você se torna alguém que constrói. E quem constrói? Não joga fora. Depois que você cruza os 100 mil, algo muda de forma definitiva. Não é euforia. Não é felicidade extrema. É silêncio. Um silêncio interno onde o desespero não grita mais. Você percebe que agora existe continuidade. Mesmo que você pare por um momento, algo continua andando. Pela primeira vez, você não depende apenas do próximo salário. Existe um segundo motor. Pequeno, mas real. O dinheiro começa a responder. No começo, ele responde pouco. Um rendimento paga uma conta, depois duas, depois parte do custo de vida. Isso muda sua motivação. Antes, você precisava de força. Depois, você precisa de consistência. O desafio deixa de ser começar e passa a ser não atrapalhar, não secar por impulso, não mudar de estratégia toda hora, não perseguir modas. Aqui muita gente erra, porque começa a se sentir esperta demais. Quer acelerar, quer provar algo, e acaba interrompendo o processo. O dinheiro cresce melhor quando é entediado, quando ninguém mexe, quando ninguém inventa, quando ninguém força. O milhão não é um salto, é continuidade. Ele não aparece porque você fez algo extraordinário. Ele aparece porque você não interrompeu. O tempo passou. Os aportes continuaram. Os juros fizeram o trabalho deles. Existe um momento simbólico nessa jornada. Quando o rendimento anual começa a se aproximar do que você ganha trabalhando. Esse momento não vem com festa, nem com anúncio. Ele vem com alívio, a sensação de que mesmo que algo dê errado, você não volta ao zero. Esse é o verdadeiro divisor de águas. A partir daí, não é mais se você chega ao milhão. É quando. E quando deixa de ser dúvida, a ansiedade diminui. Você para de correr e começa a caminhar. Com calma, com estratégia, com consciência. Riqueza real é silenciosa. Ela não precisa ser exibida. Ela precisa ser protegida. Os anos mais importantes da sua jornada financeira são os mais entediantes. São os anos em que nada parece acontecer. Mas tudo está sendo construído. As pessoas chamam o resultado de sorte. Porque não viram os nãos. Não viram os cortes. Não viram as escolhas invisíveis. O atalho dos 100 mil nunca foi um segredo escondido. Sempre foi uma estrada que poucos aceitam percorrer. Depois que você cruza esse marco, o caminho até o milhão deixa de ser um mistério. Vira continuidade. Se existe uma prioridade financeira real na sua vida, ela não é investir melhor, nem ganhar mais rápido. É chegar aos primeiros 100 mil, da forma mais honesta, mais disciplinada, mais consistente possível, porque ninguém compõe zero. Depois disso, o dinheiro finalmente para de ser um inimigo e começa a trabalhar ao seu lado. E quando isso acontece, o jogo muda para sempre.